Olá a todos do grupo Baculovírus, aqui é o Caleb, e eu preparei essa apresentaçãozinha rápida sobre o meu projeto. A minha ideia aqui foi fazer essa apresentação num formato mais histórico do que de artigo que a gente está acostumado, que é uma introdução, materiais e métodos, resultados. Porque o meu projeto ele ainda não está organizado nesse formato de artigo, e essa apresentação me ajudou a começar a fazer isso e como fazer isso. Mas bom, espero que vocês gostem. Desculpa a qualidade de áudio ruim, desculpa os gaguejados que eu der. Não sou muito acostumado com essa questão de gravar vídeo, né, publicar. Mas, sem mais delongas, vamos começar. Eu trabalho com o vírus AGMNPV como vetor de expressão em células de mamíferos. A ideia do projeto é bem simples. Eu tenho os meus vírus, eu submeto diversas linhagens celulares aos meus vírus, coleto os dados, faço análise, comparação, tudo isso para dizer se o AG com diferentes promotores é uma boa ferramenta de delivery gênico em células de mamíferos. Bom, como eu falei que eu fiz isso no formato mais histórico, eu vou começar lá nos primórdios, quando eu recebi o meu primeiro vírus, que foi o AG-CMV Fluke. O AG-CMV Fluke é um AG com o promotor citomegalovírus controlando a expressão da luciferase. Eu recebi esse vírus pronto. O Fabrício construiu ele, eu acho que foi no mestrado ou foi no doutorado, não vou conseguir lembrar agora. Mas, apesar disso, ele não estava pronto para uso. Por quê? Ele foi construído por meio de recombinação homóloga e tinha contaminantes. Esses contaminantes são partículas virais que não apresentam os mencionótipos de interesse. Os mencionótipos de interesse eram a produção de poliedrina e formação de poliedro e a expressão da luciferase. Para resolver esse problema, eu usei diluições seriadas. Diluição seriada é um método que você consegue usar para separar o seu vírus de interesse dos contaminantes. E funciona da seguinte maneira. Você tem uma placa de 96 poços, você prepara ela da seguinte maneira. Na primeira coluna você coloca meio de cultura e nos demais você coloca meio de cultura e células. Você vai pegar o seu inóculo e colocar um volume nesse primeiro poço aqui. Esse volume tem que ser igual a 10% do volume total final do poço, e assim você vai diluir o seu inóculo 10 vezes. Você vai repetir esse processo, só que pegando sempre o inóculo da diluição anterior, até que você tenha feito todas as diluições. Então você vai sair de um inóculo 10 a 0 e gradativamente até o 10 a menos 8. Uma vez que você faz isso, você infecta os demais poços com os vírus diluídos correspondentes a cada fileira. Assim, cada fileira vai ter uma diluição. A ideia da diluição seriada é que você consiga um poço que apresente seus fenótipos na menor diluição possível. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o E4 e ele tem 2 poliedros nesse poço, e aqui no B5 eu tenho um poço cheio de poliedros. Entre escolher coletar o E4 ou o B5, é preferível que se pegue o E4, porque apesar do meu fenótipo estar menos presente, a chance de eu coletar um vírus contaminante é muito menor do que no B5, já que esse poço tem menos partículas virais. Então, assim que eu achava um poço assim, eu coletava ele, crescia esse inóculo e preparava uma nova placa. Eu fiz 6 gerações de diluições seriadas, e não foram só 6 diluições seriadas, foram mais do que isso, só que foram 6 gerações que seguiram pra frente, até que eu conseguisse um inóculo com 90% de pureza e que eu conseguisse usar. Esse processo levou 9 meses, e depois desses 9 meses eu tinha um AG-CMV Fluke pronto para uso. Tudo bem. Aí o segundo vírus que eu consegui foi o AG-CMV Fluke. Ele foi a única construção que eu fiz durante o projeto inteiro, foi a única clonagem que eu fiz. E ele vai ver da seguinte maneira. Eu recebi 2 plasmídios, um Perfache ACVP39 Fluke e um P2100 CMV Fluke. E eu construí ele da seguinte maneira. Eu tô aqui com o Perfache ACVP39 Fluke. Eu digeri ele com as enzimas de restrições RIND3-XMA1 para tirar esse promotor VP39, ficando assim com um Perfache AC Fluke. E eu também fiz uma digestão do P2100 CMV Fluke para conseguir separar esse CMV, inclusive com as mesmas enzimas de restrição RIND3 e XMA1.
E assim, eu tinha o PFAST AC Fluke e o CMV. Eu fiz uma ligação dos dois, consegui no AC CMV Fluke, que tem um tamanho total de 7.000 pares de base, transformei em bactéria, fiz plaqueamento, depois disso fiz PCR de colônia, e aqui está o resultado. Eu usei o marcador CASV de 1KB, e tá aqui. Nessas duas colônias eu consegui o clone, de acordo com o marcador aqui. Depois disso eu consegui o meu segundo inóculo, que é o ACCMV Fluke, pronto para uso, titulei, tudo bonitinho. E depois disso eu consegui outros dois vírus, que eram o AG e o AC, com os promotores IE1, controlando a expressão da luciferase. Só que esses eu recebi prontos, já construídos, e eu só precisei titular eles, e eu não tenho muita informação de como eles foram feitos. Então eu vou ficar devendo isso. Mas bom, tá aqui como eu consegui os quatro vírus que eu trabalho hoje. E entrando agora na parte dos ensaios que eu fiz, primeiramente com as células de inseto. Os ensaios eu não esperei, não tinha os 4 inóculos quando eu comecei a fazer eles. Então alguns ensaios vai ter os 4, outro vai ter 1, 2, como vocês vão ver daqui pra frente. Bem, esse aqui foi meu primeiro ensaio de luminescência, inclusive no laboratório. E ele foi um ensaio piloto, que eu fiz com a GCMV Fluke, era o único que eu tinha pronto para usar na época. Testei ele em células de Lepidoptera e Diptera. Essas 3 primeiras linhagens aqui são de Diptera, são de mosquito, e as demais são de Lepidoptera. Fiz medições 6 horas, 24 horas e 48 horas pós-infecção. E eu usei 5 micrograms de luciferina por poço. Mas bom, para você determinar se um sinal de luminescência é positivo ou negativo, antes você tem que determinar um baseline. E meu baseline considera valores abaixo de 20 como negativo, ou muito próximo de 20 também como negativo. Por quê? Quando você coloca uma placa vazia no luminômetro e pede para ele fazer uma medição disso, os valores não vão ser 0 que ele vai dar. Ele vai dar sempre entre 0 e 20, ou um pouco acima de 20, 22, 23. Então valores muito próximos disso eu considero negativo. E isso vai valer para todos os outros experimentos aqui para frente. E bom, o resultado desse experimento está aqui nesse gráfico. Ele é um gráfico em escala log, como os valores são muito distantes, ficou melhor de visualizar assim. Eu pude observar que o sinal positivo só aparece depois das 48 horas pós-infecção, e os sinais que aparecem nas células de Lepidoptera são consideravelmente maiores do que nas de Diptera. Esse aqui foi o meu segundo ensaio, também foi um piloto, só que agora com o ACCMV, já estava com ele pronto. E eu fiz um comparativo entre a GCMV e o ACCMV, de novo em células de Lepidoptera e Diptera. Só que, como no outro ensaio, o de Diptera deu um valor mais baixo, eu usei o dobro de luciferina dessa vez. E eu fiz medições de 48 horas pensando no que eu consegui no primeiro piloto. Esse gráfico também tem escala log, e aqui está o resultado. Em SF21, o AG foi consideravelmente melhor do que o AC, mas os dois deram positivo. Em TN5B, os dois ficaram muito próximos e os dois deram positivo. Em LD652Y, o AG foi consideravelmente melhor do que o AC, mas os dois também deram positivo. Em BM5, os dois ficaram próximos e deram positivo. O FLAG, os dois deram muito positivo e ficaram próximos. C636 deu positivo, só que os valores foram baixos também. E agora que entra uma das maiores problemáticas que eu encontrei no meu projeto até hoje. Porque o 4.4 que deu positivo no outro piloto, aqui deu negativo nas 48 horas. E depois desse ensaio, eu comecei a ter muito problema com relação aos títulos dos meus vírus. Por quê? Eles não estavam condizentes com os resultados dos meus ensaios. Eu fiz diversos de medição de teste de MOI, fazia de MOI 100, 10, 1... E a MOI 1 funcionava melhor que a MOI 10, só que ainda era meio inconclusivo os resultados. Então, pensando nisso, conversei com o meu orientador, que é o Fabrício, e ele deu a ideia da gente fazer um ensaio em real time, para descobrir o que estava acontecendo. Eu usei células TN5B e o 4.4 nesse ensaio, uma representante das Lepidopteras e uma das Dipteras. Fiz medições a cada 15 minutos nas primeiras 48 horas. Usei 5 microlitros de luciferina por poço. Eu usei meus 4 vírus, o ACE1, o AGE1, o ACCMV e o AGCMV, sendo que esses 4 inóculos estavam numa concentração de 1 × 10⁶ PFU por ml aproximadamente. Eu vou apresentar meus dados para vocês da seguinte maneira.
eu vou apresentar os quatro vírus em cada célula, começando com a célula TN5B e o vírus ACE1. Eu fiz as MOIs 001, 01, 1 e 10 para todos os vírus em todas as células. E no ACE1 a gente pode ver que sinal deu positivo, pico acima de 2000, só que o curioso é, o pico da MOI 1 foi mais alto do que o pico da MOI 10, e isso vai se repetir para outros vírus, e é uma coisa que eu não sei explicar, eu especulava que era porque a luciferase era produzida mais rápida e a luciferina era consumida também mais rápida, o que não deixava o pico aumentar, mas no AG1 já vejo que isso não é possível, já que o sinal foi 6.000 na MOI 1 e na MOI 10 foi 3.000, então como a quantidade de luciferina é igual em todos os postos, não fez muito sentido, pelo menos não pra mim. Mas bom, sinal de 6.000, alto pra caramba. Peço perdão por essas anomalias no gráfico, a máquina às vezes mede uma coisa muito alta assim, eu não consegui tirar na hora de fazer os gráficos. De novo, MOI 1, mais alto que a MOI 10, curioso. O ACCMV, também de novo MOI 1, mais alto que a MOI 10, e o valor do pico foi uns 1.300 por aí. O AG-CMV, pico também da MOI 1 maior que a MOI 10, isso repetiu nos 4 vírus, um valor aqui próximo de 1.400. E a primeira coisa que a gente pode ver é que os promotores IE1 tiveram sinais maiores do que os promotores da CMV. Aqui 2.000, aqui deu 6.000, AG, legal pra mim. O AC e o AC e o AG-CMV deram menos de 2.000, deram 1.400 aproximadamente os dois. O que faz um certo sentido, já que o IE1 é um promotor que vem do baculovírus, é de inseto, faz sentido, tem, principalmente em TN5B. E outra coisa é que esses dados resolveram aquela problemática que eu tive com os meus binóculos. Por quê? Eu pude observar que o pico na maioria dos vírus não são nas 48 horas, e sim mais próximo das 24 ou 36. Aqui, começando com a GCMV, pico 36 horas, um pouco depois das 36 horas. O ACCMV, o pico é nas 36 horas, um pouco mais para as 24. No AGE1, pico às 36, e no ACE1, entre 24 e 36 horas. Ou seja, o que eu estava medindo já era a queda do gráfico, já era essa descida aqui. Então o valor dava uma regressada. Então, graças a esse ensaio, eu consegui resolver o meu problema. E assim eu pude voltar a ter uma confiabilidade nos meus títulos e descobri o que estava de errado, que foi legal. Aqui eu vou começar a falar dos 4.4, mas não tem muita coisa para falar. Deu basicamente tudo negativo. Eu padronizei todos os gráficos aqui pelo máximo de 100, só para mostrar. Média de 10, independente da MOI. Média 10, independente da MOI. Média 10, independente da MOI. Média 10, independente da MOI. Em todos os 4 vírus, ACE1, AGE1, ACCMV e AGCMV. Bom, e aqui a gente fecha os meus ensaios com célula de inseto. Eu tenho mais alguns ensaios, só que são esses ensaios que eu falei que estavam dando muito errado, então os valores não fazem sentido nenhum, os gráficos ficam ridiculamente feios, então eu trouxe o que eu consegui deixar bonito e o que faz mais sentido eu trazer, porque não adianta eu trazer um ensaio que deu errado. Esses 3 foram os mais legais para trazer, que foram os primeiros que eu fiz e o que resolveu a problemática e o mais definitivo que eu fiz até hoje com células de inseto. E entrando agora na célula de mamíferos, que é o foco do meu trabalho. Esse ensaio aqui que eu coloquei é só uma grande menção honrosa, porque lá no início, quando eu tinha só o AG ainda, o professor Bergman pediu pra gente fazer um teste com ODV pra ver se funcionava ou não em célula de mamífero. E eu tinha recebido essa MDA. Essa MDA é uma célula de tumor de mama humano. E a gente fez esse teste com ODV. Só que ele não deu nenhum valor positivo, ele ficou todos abaixo de 10, mesmo a gente dobrando a quantidade de luciferina. Então tá aí, começou a amostra do ADV. Mas é aqui que eu começo os meus ensaios com células de mamífero de verdade. As primeiras que eu testei foram a MDA e a UVEC. A MDA, que nem eu falei, carcinoma humano, tumoral. E a UVEC ela vem de veia de cordão umbilical humano, não tumoral. Eu só tinha um AGCMV na época, então eu usei ele, coloquei esse microlito de luciferina e tá aqui.
foi um resultado bem legal para o início do meu projeto, porque o vírus principal, entre aspas, do meu projeto deu esse sinal legal numa linhagem tumoral e numa não tumoral. Então foi bem legal ver isso no começo do projeto. Depois eu consegui a DU-145, que é câncer de próstata humano também. Eu já tinha o ACCMV para usar, então eu fiz um comparativo entre o AC e o AGCMV. E tem uma diferença entre eles, mas é difícil dizer se é uma diferença significativa ou não, porque todos eles ficaram muito aqui próximos do baseline. Eu dobrei a quantidade de luciferina depois de algumas medições e não mudou nada. Continuou esses valores com uma diferença, mas uma diferença que é difícil de dizer se é alguma coisa ou não. Depois eu consegui uma Vero, que é de rim de macaco verde africano, não tumoral. Fiz um comparativo entre a C e o AG, só que dessa vez, ao invés de aumentar a quantidade de luciferina, eu fiz medições em tempos diferentes, usando a mesma quantidade, que foi os 10 microlitros. Aqui foi uma 24 horas, aqui uma 48 horas. Mas, de novo, é difícil dizer qual que é melhor, qual que é pior, porque os dois ficaram abaixo do baseline, então eu acredito que o sinal que deu aí foi meio que randômico da máquina mesmo. E essas foram as últimas 4 linhagens celulares com que eu consegui trabalhar antes da quarentena e tudo e tal. E foi essas 4, a 4T1, EPA, SHSY5Y e a A2780. 4T1 é câncer de mama de rato, EPA, câncer de fígado de rato, hepatoma, SHSY5Y, neuroblastoma de humano, que veio da medula óssea, e o A2780 é câncer de ovário humano. Eu só consegui usar o AG e o AC-CMV na época porque os meus IE1 eu ainda estava tentando conseguir os títulos deles, então infelizmente eu só usei os CMVs. E eu usei 10 micros de luciferina, fiz um teste padrão, tá aqui o resultado. Na 4T1, o AG funcionou melhor que o AC, só que ainda assim ele está muito próximo de 50 aqui, não é um positivo muito bom, com valores altos. Na época aconteceu o contrário, o CMV foi melhor do que o AG, mas ficou mais ou menos na casa dos 50 a 60. No SHSY5Y, o AG não deu sinal, provavelmente aqui está 20, está no baseline, então é negativo. Só que o ACCMV deu um valor bom, deu 400, então ele está positivo. Então o ACCMV funciona e o AGCMV não funciona nessa linhagem. Mas é legal porque é uma célula de sistema nervoso neural e um dos baculovírus recombinantes funcionou. É legal ver isso. E aqui está a 2780, no qual o AG parece que funcionou, deve estar uns 50 aqui também. Só que comparado com a C, não tem como, ele deu um valor 900, mais de 900, então nessas últimas 4 linhas celulares o ACCMV foi melhor do que o AG-CMV. E essas foram as últimas linhas celulares que eu usei de mamífero antes de não conseguir mais ir para o laboratório. Mas quais são minhas próximas metas, quais são os meus próximos passos, o que eu tenho em mente, o que eu quero fazer? Eu com certeza quero testar mais linhas celulares, eu quero usar os meus vírus com promotor IE1 porque eu ainda não usei e agora eles estão prontos para usar, não tive a oportunidade ainda. E eu quero fazer o máximo possível de dados, eu quero pegar o máximo de células possíveis com o laboratório parceiro que está me fornecendo essas células. Então, para que, com o máximo de resultados que eu conseguir, com o máximo de dados que eu conseguir, eu quero construir uma tabela. Essa tabela é basicamente o meu maior objetivo do projeto, é ela. E eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Depois de construir essa tabela, eu quero selecionar algumas linhas celulares, as que deram os melhores resultados, as que são mais fáceis de conseguir com o laboratório parceiro, as que são mais fáceis até de manter, para fazer ensaios mais conclusivos, parar de fazer pilotos e fazer ensaios concretos, com todos os controles, com tudo bonitinho, para que eu possa ter dados mais robustos para apresentar. E depois disso começar a fazer uma discussão, escrever meu artigo, pensar porque o CMV funcionou melhor que o IE1,
porque o AC funciona melhor que o AG, porque os vírus têm preferência por saldo tumoral, não tumoral, o tipo de discussão que eu ainda preciso de mais dado para fazer. E tá aqui a tabela. Esse é meu maior objetivo nesse projeto. Eu quero ter essa tabela o mais completa possível. Eu quero testar o máximo de linhagens celulares possíveis e caracterizar elas em qual organismo que elas, qual o organismo de origem delas, qual o tecido de origem delas, se é tumoral ou não, e o dado dos meus vírus em relação à luminescência. Para que, uma vez que eu tenho essa tabela completinha, eu possa colocá-la no artigo e outras pessoas, outros pesquisadores possam se basear nela para fazer outros projetos. É isso que eu mais tenho vontade de terminar agora, é completar essa tabela, fazer o máximo possível dela. Mas era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Se alguém tem qualquer dica, sugestão, crítica, elogio, dúvida, pode comentar aí embaixo, eu vou tentar ler. E já vou ser grato por qualquer coisa que vocês colocarem aí. Mas bom, desculpa de novo por qualquer coisa, qualquer edição ruim, qualquer qualidade de áudio ruim, as imagens dos gráficos que eu aprendi tudo a fazer no Excel, na marra, sozinho, uma semana, gravar o vídeo, editar vídeo. Então, não sou muito confortável com esse tipo de divulgação, de plataforma, mas foi legal fazer esse teste, foi legal gravar esse vídeo e eu espero que vocês também tenham achado legal, eu espero que vocês também tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.